Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, gente, tudo bom com vocês? Estamos bem avançados no nosso segundo livro do Catequizando. A gente vai conhecer hoje um pouquinho sobre a origem da Eucaristia, que por sinal, gente, vamos começar uma série de lições muito importantes. Todo o nosso livro, esse segundo livro, a gente está tratando sobre a vida de Jesus, né? A gente falou sobre o batismo, falou sobre a escolha dos apóstolos, falamos da infância de Jesus, e a gente falou também sobre o perdão, sobre as parábolas, sobre os milagres. Agora a gente vai entrar, não digamos na fase final da vida de Jesus, mas na fase final da missão dele aqui na Terra, certo? E a gente vai começar com a parte que fala justamente sobre a origem da Eucaristia, que é a lição 33, que tem por título A Última Ceia de Jesus. Tem aqui como texto base o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 14 ao 23. E tem o texto aqui em destaque que fala assim: assim como eu amei vocês, vocês também devem amar uns aos outros. Vamos começar como a gente sempre faz, né? Analisando a nossa figura aqui da lição, que por sinal é a mesma figura da capa do livro. O que nós vemos aqui? Vemos Jesus sentado à mesa com uma família e ele está distribuindo pão. A gente vê que tem uma cestinha de pão ao centro da mesa, né? Então eles estão compartilhando da mesma refeição e é Jesus que está na cabeceira da mesa justamente dividindo o pão. Então vamos lá, vamos começar a leitura, né? Primeiro parágrafo. A festa da Páscoa no Antigo Testamento era um grande acontecimento para os judeus. Todos os anos eles se reuniam e comemoravam a libertação de seu povo da escravidão do Egito com uma refeição igual àquela que eles fizeram na saída do Egito com Moisés. Não sei se vocês recordam a lição que a gente viu ainda no primeiro livro, que foi todinha sobre Moisés e que a gente contou essa história, né? Que o povo hebreu, o povo no qual Jesus nasceu, antigamente era escravo no Egito. Então o que aconteceu? Deus levantou Moisés. E Moisés, guiado por Deus, fez com que o povo fosse liberto da escravidão de Faraó, que Faraó, para quem não sabe, é o rei do Egito. Então Moisés liderou o povo nessa libertação. E o que aconteceu? Foi uma libertação forçada, né? E eles iam partir de madrugada às pressas. Então Deus disse ao povo que fizesse um grande banquete, um banquete no qual eles deveriam estar preparados, arrumados, com as malas feitas, com calçados nos pés, e deviam também preparar uma refeição que seria um cordeiro, pães asmos, que é pão sem fermento, enfim, uma refeição pronta que Deus preparou, né? Que Deus, melhor dizendo, especificou qual que deveria ser. E eles deveriam repartir esse alimento entre si, deveriam comê-lo às pressas e logo em seguida eles iriam fugir do Egito. Tá bom, gente? Então essa é a origem da Páscoa. Páscoa quer dizer passagem. Passagem da escravidão para a liberdade. Uma saída da escravidão para a liberdade. Muito bem, vamos continuar aqui o segundo parágrafo. Inclusive, podem prestar atenção que toda grande festa, né, ao longo do ano, sempre tem essa ligação da festa com a refeição, o preparo de uma refeição e a partilha desses alimentos. Por exemplo, São João. São João tem a tradição de ter as comidas típicas feitas à base de milho. No Natal tem a ceia, né? Deixa eu ver o que mais. A Semana Santa, a Sexta-feira Santa, as pessoas costumam comer peixe, né? A maioria dos cristãos católicos costumam comer peixe. Então sempre tem essa ligação de festa, de uma cerimônia, com a preparação de um alimento e a partilha desse alimento. E essa Páscoa judaica, ela foi seguida ao longo dos anos, é inclusive celebrada até hoje. E Jesus, como era obediente às traduções do povo judeu, do qual ele fazia parte, ele pegou esse momento da Páscoa para dar origem à Eucaristia. Então vamos lá, continuando aqui a lição. No segundo parágrafo. Jesus também foi para Jerusalém para a festa da Páscoa. O povo seguia, percebendo que ele era sinal da presença de Deus. As autoridades não gostavam disso, sentiam-se ameaçadas quando o povo acompanhava Jesus e começaram a pensar em matá-lo. Aquela história, né? Ninguém joga árvore em pedra que não dá fruto. Como Jesus
era um jovem que apontava os defeitos, os erros dos sacerdotes, que eram poderosíssimos naquela época, eles começavam a não só deixar de gostar de Jesus por causa das coisas que ele falava, mas também sentiam inveja por causa das coisas que Jesus fazia. Jesus curava as pessoas, Jesus tinha um grande coração, ele era muito solidário às pessoas esquecidas, aos pobres, aos necessitados, aos doentes. Ele via todos da mesma forma. E isso começou e falava de Deus de uma forma que tocava os corações das pessoas. Lembram na lição sobre as parábolas que eu falei que Jesus falava por parábolas justamente para que as pessoas entendessem melhor o que ele queria dizer? Então ele sabia chegar e falar, ele sabia tocar o coração das pessoas para Deus. E isso começou a incomodar os sacerdotes, as autoridades judaicas daquele tempo e as autoridades políticas romanas também, mas não tanto, eram mais os judeus mesmo. Então eles começaram a planejar matar Jesus. O que acontece? É interessante que se diga uma coisa aqui que muita gente entende errado. Jesus, ele não é um coitadinho. Tem muita gente que tem essa visão de Jesus, então por favor esqueçam isso. Jesus não é um coitado. Jesus entregou a vida por nós. Ela não foi tirada, foi ele que entregou a vida por nós. E foi para isso que ele veio, para deixar a mensagem de Deus, para entregar a vida dele por nós e para ressuscitar. E ai de nós, se ele não tivesse se entregue por nós na cruz do Calvário. Tem gente que fala, se eu pudesse tirava Jesus da cruz. Esqueça isso. Ai de nós se Jesus não tivesse morrido na cruz. Certo? Esclarecido? Vamos continuar. No terceiro parágrafo. A última ceia de Jesus com seus apóstolos foi uma celebração muito bonita e significativa. Jesus se fez alimento para todos nós. Nessa ceia, ele explicou o significado de sua vida e morte e instituiu a Eucaristia. Foi Jesus quem instituiu, não foi a Igreja Católica. Ele disse que daria seu corpo e seu sangue por nós. Muito bem, eu falei que foi Jesus que instituiu a Eucaristia e que as autoridades judaicas tinham inveja dele e queriam matá-lo. Jesus já sabia disso. Como ele sabia porque ele lia os corações das pessoas, como ele sabia que as pessoas queriam matá-lo, como ele sabia que ele veio também para dar vida por nós, ele previu a sua vida, ele previu a sua morte e sua ressurreição. Ele falou sobre ela algumas vezes aos discípulos, só que eles não entenderam, e falou inclusive no momento da última ceia, que é o nosso tema da lição de hoje. Então, antes de Jesus dividir o pão, antes dele dividir o vinho, ele falou que aquela seria a última ceia, que ele estava ansioso por ela e que ele daria o seu corpo e o seu sangue por nós. Quarto parágrafo. Jesus está presente na celebração da Eucaristia. Eucaristia significa ação de graças. Essa ação de graças era um costume que os judeus tinham na hora que eles iam dividir os alimentos, certo, gente? Quando eles estavam sentadinhos à mesa, não todo mundo, mas tem gente que faz uma oração, né, antes da refeição. Então os judeus tinham esse costume de fazer era um ritual de fazer ação de graças pelo alimento que estava ali à mesa. E no caso da Eucaristia cristã, é uma ação de graças pela obra de Deus, pela criação, pela redenção e pela santificação, certo? Continuando aqui. Foi a forma mais simples que Jesus encontrou para ficar sempre conosco. Ele quis ser o alimento para a nossa vida cristã. Vamos tentar entender um pouquinho. Como é que é essa história maluca que Jesus divide pão, divide vinho, tudo bem. Uma pessoa pode pegar um pão e cortar um bocado de pedacinho para dividir para as pessoas. Mas como assim dar o seu corpo, dar o seu sangue? Até uma pessoa até comentou com a minha outra irmã, a gente é canibal, a gente vai comer a carne de Jesus, a gente é vampiro, a gente vai beber o sangue de Jesus. Não é no sentido material, é no sentido espiritual, é no sentido simbólico. Então, que até a gente está falando bastante das parábolas na lição de hoje, né? Então, digamos que assim, justamente esse simbolismo. Não é uma parábola, mas é um simbolismo. Quando a gente divide um pão, Jesus está dizendo que o pão é o corpo dele. E cada pedacinho do pão é um pedacinho do corpo dele que ele dá para as pessoas. Então, se eu recebo um pedacinho de um pão, eu estou recebendo um pedacinho de Jesus. Se Lorena está recebendo outro pedacinho do pão, ela está recebendo outro pedacinho do corpo de Jesus. Se Cauã, se Vitória, se Clarinha, cada um deles recebe um pedacinho, então são os pedacinhos do corpo de Jesus para cada um de nós.
Na hora que o padre levanta a hóstia, que ele vai dividir a hóstia na igreja, que é o momento tão esperado para o qual nós estamos nos preparando, ele está mostrando ali para a igreja que aquela hóstia é o corpo de Cristo, é o corpo de Jesus. E na fila são várias hóstias pequenininhas que são entregues para as pessoas. Cada hóstiazinha daquelas é um pedacinho do corpo de Jesus. Então as pessoas estão justamente relembrando essa última ceia de Jesus, a partilha do pão, a partilha do corpo de Cristo. E também a partilha do sangue. Não são em todas as paróquias, mas na nossa a hóstia é molhada num pouquinho de vinho. Esse vinho é simbolizando o sangue de Jesus. Por que a gente tem que beber o sangue de Jesus? Porque é o sangue de Jesus que nos lava dos nossos pecados. Então a gente come o corpo de Cristo e a gente bebe o sangue de Cristo num sentido simbólico. Agora, uma coisa importante, apesar de ser uma simbologia, aqui na última ceia de Jesus, quando é na Santa Missa, no momento que o padre ergue a hóstia, ali já não é mais um alimento qualquer. Ali é de fato o corpo de Cristo. A hóstia, ela se transforma de fato no corpo de Jesus. É mais do que simbolismo, é um fato. E da mesma forma o cálice com o vinho. Não é mais um vinho, é o sangue de Jesus. É como se nós estivéssemos nos encontrando com Jesus pessoalmente, cara a cara, fisicamente. Ok? Vamos lá para o último parágrafo. Aliás, o penúltimo. O pão mudado em corpo de Jesus e o vinho em seu sangue é a Eucaristia. Jesus celebra a nossa refeição, a nova Páscoa, e deixa para todos um novo mandamento. Então, o resumo daquilo que eu falei. O pão é o corpo, o vinho é o sangue. Isso é a Eucaristia, é a ação de graças pela criação, pela redenção e pela santificação. Então, Eucaristia, ação de graças, o pão é o corpo e o vinho é o sangue. E lembro que lá no comecinho eu falei sobre a Páscoa judaica, né? Sobre dividir o alimento e tal, que tinha até um cordeiro também, que é um dos alimentos que foram preparados naquela noite, e por isso que na hora, quando o padre vai consagrar a hóstia, ele fala, aliás, a igreja fala, Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Porque é como se ali fosse cada pedacinho do cordeiro que foi entregue por nós, certo? Foi dividido entre nós na ceia, na mesa. E aqui no final fala, Jesus celebra nossa refeição, a nova Páscoa, e deixa para todos um novo mandamento. Que mandamento é esse? Está aqui no final em azul, que é, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Só esse versículo dá uma lição só, certo? Porque é um versículo muito rico, mas assim, tudo se faz novo. Então a Páscoa não é mais uma libertação da escravidão do Egito, é uma libertação de uma escravidão de vida de pecado. Nós somos felizes porque nós somos livres da vontade. Ainda temos a vontade de fazer coisa errada, mas aí nós temos o Espírito Santo que nos orienta, certo? Então essa é uma vida nova, é uma nova Páscoa. A gente fugir da vontade de fazer coisa errada para ser livres para escolher fazer a vontade de Deus. E aquele que faz a vontade de Deus, como a gente falou também em lições anteriores, é bem-aventurado, é uma felicidade verdadeira porque fazemos a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que nós cumpramos esse novo mandamento de Jesus, amar-nos uns aos outros como Ele, Jesus, nos amou. É difícil? É. Mas é possível? Sim, senão Ele não tinha dito isso pra gente. Como é que eu posso amar o outro como Jesus me amou? Se doando, se dividindo. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça. Vamos imaginar, olha aí para o seu corpo. Você tem a sua cabeça, não é? A sua cabeça é Jesus. As outras partes do seu corpo, as suas mãos, os seus braços, os seus pés, a sua perna, a sua orelha, o seu olho, cada uma delas é uma parte do corpo de Jesus. Então você pode ser a mão, Sofia pode ser um pé, Luiz pode ser uma orelha, Valéria é o braço esquerdo. Então tudo isso somos nós, somos a Igreja de Cristo, que é dividida em várias partes e assim nós devemos nos doar um pelos outros. Por exemplo, eu estou na catequese, eu sou catequista. O padre é o padre,
tem os irmãos que fazem parte do dízimo, tem os irmãos que entregam um jornalzinho pra gente, que vocês até ajudam também, né, na catequese, são da Pastoral da Acolhida. Então, cada irmão fazendo uma função diferente na igreja é uma partezinha do corpo de Cristo, porque a orelha escuta, o ouvido escuta, a mão ela segura, a mão toca, a língua fala. Então, cada partezinha tem uma função e da mesma forma, cada um de nós tem uma função também e juntos nós somos um corpo só, que é o corpo de Cristo. Certo, gente? Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus, se preparem para a Eucaristia de verdade, de coração, porque é uma coisa muito séria. Lembrem que eu falei aqui, que é o corpo personificado de Jesus. Não é brincadeira, nem é só uma simbologia. É um fato, certo? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.